criminosos tentaram roubar essa imagem em Bangu. Já desceram ali na rua, já com arma na mão. O que eles não sabiam é que logo atrás havia uma viatura da Polícia Civil. Sim, aí obviamente os agentes desceram e começaram ali o tiroteio. Você tá vendo aí o momento, ó? Aí, ó. Eita! A policiada mandou bala em cima dos bandidos. Situações semelhantes aconteceram em outros 2 pontos do Rio de Janeiro, mas esse daí foi agora, né? Esse foi mais cedo na Brasil. Esse daí já é o que deu ruim pra ele. Nós vamos agora direto com o Jackson Silva, que vai explicar pra gente. Jack, boa tarde pra você. Primeiro, onde você tá, porque é tanta... Ali você vai ter a reportagem daqui a pouco. O primeiro que a gente vê é em Bangu. Eu quero que você explique um de cada vez, tá? E me devolva. Primeiro em Bangu, que é a imagem que a gente tem, que os caras param, eles não viram. A viatura era caracterizada? Boa tarde pra você. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Vamos começar então pela de hoje, Isabelle, fica melhor assim, tá? Eu tinha até falado com o Cristiano para começar pela de hoje. Hoje a ação criminosa aconteceu na Avenida Brasil. Seu Fernando era o motorista, o alvo dos bandidos. Como é que foi, Isabelle? Pela manhã, o seu Fernando teve o carro fechado na Avenida Brasil por 3 criminosos que estavam em outro carro. Um dos bandidos roubou o carro do seu Fernando. Logo atrás estava um policial militar que tinha acabado de sair do batalhão e seguia para casa. O que esse policial militar fez? Ele esperou a hora certa, esperou o seu Fernando sair do carro dele e depois iniciou a intensa troca de tiros na Avenida Brasil. Um criminoso morreu, os outros conseguiram escapar em outro carro, Isabelle Benito. Agora, Marcelo Carregosa, só pra gente falar, essa era a minha dúvida que o Jack tirou agora. No caso de quem estava dirigindo o Renegade, no caso, o policial agiu perfeitamente, porque ali, se ele atira com o cara dentro ainda, a probabilidade de poder acertar não só o bandido, mas o seu Fernando seria grande. Protocolo perfeito que é o treinamento, né? Exatamente. E quando a gente fala de protocolo, assim, protocolo você vai treinando, mas não quer dizer que na hora vai acontecer como você está imaginando. Ainda mais uma hora dessa. Então, graças a Deus, assim, tudo aconteceu de acordo com como era para acontecer no protocolo, entendeu? O policial reagiu certo e agora, efetivamente, assim, os que tomaram tiro estavam ali porque quiseram, né? E os outros obrigou fugiram, eles a fazer né? o que eles estavam fazendo, Ô, Jackson, já se sabe, segundo testemunhas, ou até mesmo, eu sei que foi agora pela manhã, nesse caso mais recente, quantos esse morreu e quantos fugiram e fugiam pra onde? Eu sei que você sempre tem essa informação a mais. Isabelle, a primeira informação disso, tá? Dá conta de que esses bandidos são de facções criminosas, ou seja, do Comando Vermelho, daquelas imediações ali do complexo do Chapadão. Então, eram 3 bandidos. Um morreu, os outros 2 conseguiram escapar, mas a polícia já está investigando quem são esses bandidos. Agora a gente tem outros 2 casos. A gente tem imagem de Bangu, mas você vai explicar pra gente outros 2 casos. Esse que tá na tela aconteceu quando? A gente tá vendo pelo que eu tô vendo ali? 6h49 de ontem, foi isso? Foi ontem, no final do dia. Tá aparecendo ali 4 horas da tarde, na verdade. Esse daí é como se fosse um arrastão, mas eles não esperavam. Ah, eu tô vendo o biquinho da viatura aqui, ó. Viatura caracterizada, os caras foram pra fazer arrastão, Jackson? Isabelle, outra ação criminosa de outros bandidos, ontem às 4 horas da tarde, aqui exatamente onde eu estou, perto desse sinal, tá? Aqui, os bandidos pararam aqui, fingindo que iam parar naturalmente, logo depois o sinal fechou. 2 criminosos saíram e partiram para cima das vítimas que estavam aqui, mas eles não imaginavam que atrás tinham o quê? Uma viatura da Polícia Civil. O outro policial também, com muita cautela, esperou a hora certa e partiu para cima dos bandidos. Houve troca de tiros, 2 criminosos conseguiram escapar, o outro foi baleado no peito. O carro seguiu, Isabelle, por esta rua e bateu ali na frente, já com um bandido morto, Isabelle Benito. Ou seja, o motorista, só quero a imagem pro Marcelo Carregosa, a gente conseguir ver aqui. Carregosa, olha só, eles desistem. Volta um pouquinho, Christian. Aqui, ó, isso, vai parar. Eles não perceberam nenhum momento, senão não tinha feito aí, não é besta de fazer. Mas vamos ver aqui, você conseguiu ver, agora que eu vi o bico da viatura, eles pararam, ninguém imaginava, aí eles saem.
Será que eles vão ver? Eles viram eles chegam a ver a viatura, eles estão tão focados? O que você percebe aqui? Os caras estão aqui, ó. Sabe o que isso pode indicar? Que esses caras roubam tanto, mais tanto, que eles já estão no modo automático, eles não estão mais nem prestando atenção no redor Eles dele. Eles não veem nenhum momento policial. Porque assim, Os não dois. tem como não ver a viatura. Cara, a viatura caracterizadíssima. Isso aí é criminoso que rouba tanto, mas rouba tanto, que ele já tá no automático. Então assim, ele já nem percebe o ambiente, já tá agindo no... Meu Deus! Pode falar, Carregosa, É isso. tô só Na impressionado. verdade é isso. Porque o que acontece? Quando você vai pegar, por exemplo, curva de acidente, você tem muito acidente quando você tem no início de alguma coisa que você não domina o que você está fazendo, e quando você já está fazendo tanto que você já nem se preocupa de você estar no automático. Ó, o povo batendo palma aqui, ó, pros policiais. Quem saiu aqui, ó, os mecânicos. Solta de novo. Jack, segura aí. Parou a dinâmica. O policial... Pode soltar tudo, Christian. Os policiais vão prestar atenção. Realmente você tem noção, falou muito bem, que eles estão no automático, que eles não olham. Estão focados no hiperfoco deles nos carros, primeiros carros. A polícia tá muito aqui. Sim, não tem como dois não ver, carros, entendeu? mas eles São não vários. olham. Eles dão as costas. Os policiais estão quietos, ó. Aí começa o tiroteio. Tu vê que eles são rápidos no que eles estão fazendo, eles já estão no automático, eles já são assim... Percebe que o policial vê que o cara saiu. Ele vê aqui, ó, sai correndo quando ele vê que a viatura. Ó, o policial manda ele sair. Aí ele começa a atirar no carro que só tem bandido. Ele sabe onde o bandido tá, o policial civil. E o outro tá aqui em cima. Aí, esse daqui, ó, tá vendo, ó, e vai dirigindo. Aí, pá, ele vai e já tomou o tiro no peito. Já tomou o tiro no peito, o policial já percebeu, nem reage mais. O povo já tá aqui, ó. Cê percebe esse povo que vai bater aqui, ó. Ele já vai bater lá, o policial vai ter cautela, porque não sabe se vai ter tiroteio. Esses caras aqui vão bater palma pros policiais, ó. Tá vendo? Jackson Silva, onde você tá agora? E o pessoal falou que isso é constante aí, que o Bangu é difícil a gente ouvir esse tipo de assalto, né? Pra bater palma é porque ninguém aguenta mais o que tá acontecendo Pra bater ali. palma é que ninguém aguenta mais, que a Carregosa falou. Eu estou acompanhando o programa ao vivo, Isabelle. Tem uma televisão aqui ligada em você, tá mostrando tudo aqui. Os moradores que assistem muito você. Você repara que na imagem, um bandido foge pra cá e o outro no carro que foi roubado. E esse criminoso que morreu foi na direção do carro também roubado e bateu logo à frente. Vamos falar com um morador que viu tudo de perto e vai falar com você com exclusividade, Isabelle Benito. Nesse momento, 4 horas da tarde, 3 bandidos estavam perto do sinal, disfarçaram, né, achando que eram moradores, depois partiram para cima de quem estava aqui. Mas nessa hora você viu quando a viatura chegou e o policial com destreza atirou contra eles. Como é que foi isso? Conta pra gente. No momento eles... boa tarde primeiramente. No momento eles pararam no sinal. No sinal eles já saíram do carro imediatamente e foram já diretamente no Jeep Compass para tirar o motorista. E logo em seguida chegou a viatura e eles não viram a viatura. E nisso já começaram a agir de um lado, polícia de outro, e já mandaram ele parar, que já perdeu, ele não ouviu e os policiais atiraram contra ele, entendeu? E fugiu um do lado esquerdo e o outro no carro, no Peugeot. O morador está à sua disposição, Isabelle Benito. O áudio dele tem que ser distorcido, Jackson, e pelo menos pra mim não tá dando pra entender muito e eu sei que é o medo dele, então eu vou preservá-lo, não vou fazer pergunta nenhuma pra ele, porque o áudio não tá tão bom. Pode liberá-lo, principalmente porque eu acho que ele tem medo e às vezes vira o rosto, eu tenho medo das pessoas identificá-lo e tudo mais. Quero só você agora, rapidamente, eu sei que tem a reportagem daqui a pouco. O terceiro assalto foi onde? Parece que no terceiro assalto, volta pra você, foi um policial que acabou se dando mal, né? E onde que foi? Isabelle, ontem à noite, nas proximidades ali da Vila do João, no Complexo da Maré, um outro policial foi vítima dessa ação criminosa. Bandidos fortemente armados pararam esse policial que depois de uma dura rotina também seguia para casa dele. Tava sem farda nenhuma, tá, Isabelle? Seguia para casa dele, tava paisana quando os criminosos o abordaram. Logicamente, esse policial reagiu e também foi baleado. Ele foi socorrido em um hospital da região, ou seja, mais um policial vítima também dessa violência no Rio de Janeiro. Daqui a pouco, o Jackson Silva volta com mais informações sobre as investigações desse
bolão que a gente trouxe dos assaltos pelo Rio de Janeiro nas últimas 8 horas, se você resumir do primeiro até o último, acho que foi isso. Essa imagem agora chegando, daqui a pouco vai estar na reportagem. Ele fala, né? Ele chega a falar a pistola dele ali, coitado. Daqui a pouco o Jackson detalha, até ele pedindo calma para as pessoas, para que ele seja socorrido. E como que foi isso na reportagem do Jackson, que chega a imagem agora. E daqui a pouco a gente tem a reportagem completa para comentar e atualizar a investigação de tudo com o Jackson Silva, que continua em Bangu. Vamos lá, Jackson Silva, conta tudo. Tava vindo do Caxambi, onde eu moro, para sentido Campo Grande. Aí quando acessei a Avenida Brasil, na altura da Marechal Alencastro, fui abordado pelos elementos que tentaram levar o meu carro. Eu fui rendido, saí do veículo com a arma em punho já. Aí atrás tinha um sargento, começou os disparos. O relato foi de mais uma vítima refém da violência no Rio de Janeiro. Mesmo com a arma apontada para a cabeça, Fernando contou que teve que agir de forma fria para não ser baleado. Eu sempre com a mão pro alto, desde o primeiro momento, avisei que estava tirando o cinto e consegui sair do veículo bem. Ele entrou no veículo e tentou dar partida do veículo. O carro de Fernando chegou a ser roubado a poucos metros daqui. Mas os bandidos não imaginavam que logo atrás tinha um policial militar. O PM estava à paisana e voltava para casa, no carro dele. Ele esperou a vítima sair do veículo e depois atirou contra os criminosos. Aqui nesse local, houve intensa troca de tiros. O carro de Fernando chegou a bater nesse outro veículo que vinha logo atrás. O crime aconteceu na Avenida Brasil, na Vila Militar, na zona oeste do Rio. Um bandido morreu durante a fuga. Perto dele estava uma arma, 2 celulares, munições e bloqueadores de rastreio de veículos. Outros 2 comparsas conseguiram fugir. O veículo da vítima ficou com marcas de tiros. Policiais militares cercaram o local, enquanto esperavam a chegada da perícia. A via ficou interditada no sentido zona oeste do Rio. Agentes da 7 Rio orientavam os motoristas. Em outro ponto da cidade, mais uma cena violenta. Dessa vez, aconteceu nesta quarta-feira em Bangu, também na zona oeste da cidade. Eram quase 4 horas da tarde quando outros bandidos tentavam fazer um arrastão na Avenida Ministro Ari Franco. Nas imagens, é possível ver o momento em que os bandidos chegam em outro carro, fingem parar no sinal e anunciam o assalto. Agora veja a surpresa, uma viatura da Polícia Civil também para logo atrás. O policial percebe a ação dos criminosos e atira. 2 deles conseguem fugir. O terceiro bandido, que está no carro roubado, foi baleado. Ele segue no veículo que bate mais à frente. A polícia investiga o caso. Ainda nesta quarta-feira, houve outra tentativa de assalto. Também na Avenida Brasil, dessa vez nas proximidades de Bom Sucesso, na zona norte da cidade. A vítima foi um policial militar que foi baleado. Motoristas gravaram o momento em que o PM estava na via expressa aguardando por socorro. De acordo com a corporação, o agente foi identificado como Bruno Silva Correia da Fonseca e estava de folga. O PM foi abordado por bandidos próximo à entrada da Vila do João, no Complexo da Maré, também na zona norte da cidade. Ele foi levado para um hospital da região. Imagens como essas dão a dimensão das ações do crime organizado e do pavor de quem vive no Rio de Janeiro. Trabalhando por isso aqui agora, mané. Mané. Eu vou pegar só, já que a gente falou bastante, Jackson Silva, você tá indo em Bangu, mas não vou pegar a história de Bangu não, porque você, o Carregosa já falaram bastante, o outro caso também. Vou pegar esse último que tem a imagem que chegou agora mais, do policial ali deitado. O policial, essa daí, ó, essa daí que a gente chegou a falar muito, que ainda não estavam rodando as imagens. A gente tá ouvindo o pessoal desesperado. Detalhe pra gente como que foi. E esse daí o policial levou a pior, né? Levou a pior porque foi baleado, né?
Infelizmente, Isabelle Benito, o policial saiu do trabalho, seguia para casa dele, estava fardado quando foi atacado. Na realidade, não foi só um assalto, mas ele foi atacado por bandidos fortemente armados. E detalhe, você sempre fala onde aconteceu? Na Avenida Brasil, a famosa Avenida Brasil. Então você imagina só, se um policial armado foi atacado por bandidos, imagina eu, você, outras pessoas que não têm arma para se defender. Então, graças a Deus, o policial foi socorrido e passa bem. Mas isso é um exemplo da ousadia desses bandidos que atacam mesmo em vias expressas da cidade, Isabelle Benito. Mas nesse caso, Carregosa, eu acho que se foi exatamente na dinâmica que agora já teve tempo de contar, nesse caso os bandidos é daquele jeito do qual você já trabalhou até nesse setor da DH. Identificar pra matar, né? Identificar por ser policial, né? Ter visto o fardamento, né? Ele tá fardado, né? Assim, até uma correção no Jackson, assim, ainda bem que a gente também não tem esse ordenar, porque achar que só porque vai estar armado vai conseguir se dar bem, você vê que o caso do policial aí nunca sai como na teoria a gente acha que vai acontecer. Não, tanta coisa acontecendo e tão rápido. Pelo contrário, se o cara treinado não consegue, às vezes toma tiro, e já vimos até policial do BOP morrer, porque o fator surpresa coisa, não tem como ninguém tá armado. A gente, no caso, você, muitas vezes, a maioria das vezes, você aumenta o seu próprio risco, né, Carregosa? E das outras pessoas ao redor. Também assim, isso daí é comprovado com dados, e são daqueles dados que são confiáveis. Vias expressas, a gente tem um problema sério. Brasil. Avenida Brasil, assim, porque não é um local de fácil operação para a polícia. A Polícia Militar, um tempo atrás, já conseguiu uma redução significativa de números, botando policiais em saídas e tudo mais. Mas você tem um problema que via expressa, principalmente aqui no Rio de Janeiro, é via expressa cheio de carro passando. Então você quase fica no engarrafamento o tempo todo ou com uma lentidão. Então você já tem um problema de atuação, porque é muito carro, muita gente passando na hora se tiver um tiroteio. Segunda coisa é que elas dão caminho para comunidades dominadas pelo crime organizado. Então você tem rotas de fuga muito rápidas para o criminoso. E você também tem um problema de você não conseguir botar viatura policial em todos os locais que você gostaria de colocar. Porque justamente você começa a aumentar uma situação de risco do policial ser atacado e de você ter confronto. Então é uma dinâmica difícil. A Polícia Militar fez um trabalho, você pega os dados históricos, a Polícia Militar faz um trabalho bom e consegue reduzir. Mas é uma realidade complexa que a gente não pode negar, que é uma de atuação policial. Vamos voltar com o Jackson, que está em Bangu. Agora, em relação a outra imagem, nosso diretor vai colocar, porque ele entrou ao vivo aqui com alguém que não quis se identificar dessa imagem, do qual foi testemunha, né, Jackson? A gente teve dificuldade porque ela não queria se identificar, teve que mudar até a voz. Ali no ao vivo é mais difícil, mas você conversou, né, com as testemunhas. Isabelle, só falando ainda um pouquinho sobre esse policial foi baleado, não fazendo apologia ao armamento, mas para justificar isso, tá? Se ele é um policial, tá fardado e atacado por bandidos, imagina a gente que não tem nenhum tipo de defesa. Isso que eu quis dizer antes, tá? Pra gente deixar bem claro. Com relação a Bangu, nessa cena criminosa também, gravamos com um morador que contou como tudo aconteceu. Veja. A ação, um percebeu que viu polícia, e hoje já tinha entrado dentro do carro e não viu o polícia civil logo atrás, veio devagarinho e não viu. E na ação foi para um lado esquerdo, outro para o lado direito e pediu ele para parar, que ele perdeu e ele não escutou, ele levou diversos tiros e imediatamente foi atingido e devagarzinho o carro foi andando e bateu na parede. Ficamos em pânico, tentamos se abrigamos e vivimos tudo na hora da ação, uma cena de filme, né? E depois, imediatamente, chegou mais polícia e depois acalmou tudo. Agora é a visão da imagem que a gente vê do desespero das pessoas, não só de quem está assaltado, o cara do carro, bota a imagem, Cristian, e de quem está na mecânica, que vê que tinha polícia e bandido. E os bandidos não viram. E o medo desse encontro, né, Carregosa? É a visão do que o cara disse agora. Eles estavam vendo tudo de camarote. E o desespero do que pode acontecer quando isso bate, que sabe que vai ter tiroteio. Exatamente. E assim, agora também tem que ter a investigação e também a resposta desse atentado contra o policial. Sim. A gente tem que entender o seguinte, não é que todo mundo pode ser vítima de crime e tudo mais, mas essa situação emblemática de ter um policial baleado em qualquer sociedade é péssimo, porque você mostra a fragilidade de quem está ali numa figura
que dentro do inconsciente de todos nós está ali para proteger. Então ela tem que ter de certa forma, assim, imaculada e não pode mostrar essa fraqueza. E assim, que acontece da dinâmica, mas então a resposta que vem depois tem que mostrar essa força. Carregosa falou em relação ainda da Brasil, virou uma conversa de doido aqui, porque são realmente 3 assaltos. Eu perguntei uma coisa, Lé Concré. Última informação, Jackson Silva, mas entendeu? É a visão de quem estava em volta aí, que conversou com você, que viu de camarote o desespero, porque os bandidos não viram a polícia. Eles viram que a polícia tava. Na hora os caras falaram, caraca, vai ter tiroteio. Tipo, o que será que vai acontecer, né, Jackson? Cenas de horror, Isabelle Benito. Vocês me perguntam pra gente como é que tá o clima na região. Então tem um morador aqui, tá? Vai falar com a gente agora, o Renato Melo, que vai explicar como é que é o clima nessa região. Acontece sempre assalto aqui? Você mora aqui há 20 anos, né? Isso. Então, aqui nesse ponto, realmente já aconteceram muitos assaltos. A gente fica meio assustado, mas às vezes acontece mais na parte da noite, não como aconteceu naquele horário. O Renato, Isabelle, mora aqui há 20 anos, tá? Ele preferiu falar normalmente, sem distorcer a voz, porque ele não aguenta mais esse assalto aqui e pede também a atuação da polícia. Segundo ele, tem uma ronda policial nessa região, mas infelizmente não adianta, né? Porque os bandidos continuam assaltando. Se tivesse mais, vamos colocar assim, uma sequência maior, eu acho que ia inibir mais a atuação. Os caras aí se sentiram tão à vontade. Benito. Porque esses caras se sentiram tão à vontade, vou me permitir aqui pegar a fala primeira do Carregosa, que eles estavam tão focados de que não seriam pegos, que eles não perceberam que 2 carros já tinham uma polícia totalmente caracterizada da civil ali. Se deram mal, pelo menos um, né? Valeu, Jack! Obrigada pelas informações.